Olá, Yasmin, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ilustre, que está aqui nos acompanhando hoje. Yasmin, o tema de hoje é polêmico. Sim, o tema de hoje vai. A gente tem muita coisa para falar sobre isso. E olha, eu já vou dar um spoiler de início aqui para que vocês acompanhem todo o nosso podcast de hoje. Nós vamos conversar, gente, sobre a pensão alimentícia e a porcentagem de 30%. Se ela é justa, por que não é? Já estou dando um spoiler. Será que ela cobre todos os gastos? Então, hoje esse vídeo é voltado para as mães, para as mulheres, que a gente sabe todo o esforço que tem em decorrência do valor da pensão não cobrir os gastos, enfim. Nós vamos hoje conversar sobre isso, vamos trazer então à tona esse assunto para que vocês possam compartilhar com a gente essas informações. Enquanto nós vamos conversando aqui, vão escrevendo nos comentários o que vocês vão passando em decorrência do que a gente vai conversar. Conta pra gente. Yasmin, vamos iniciar então o nosso assunto? Vamos É lá. longo, mas nós vamos conseguir vencer ele. Vamos iniciar então, nós estamos falando da pensão alimentícia de um valor, de uma porcentagem de 30%. Uhum. Foi onde a gente pensou em iniciar esse texto, essa conversa. Por que 30%, Yasmin? Da onde tem esse número? Por que não é 10%? Por que não é 50%? A gente sabe, no último vídeo a gente conversou sobre isso, sobre a tal da necessidade, possibilidade que o juiz examina essas coisas, para esses binômios, para poder decretar um valor de uma pensão, mas querendo ou não, existe um valor basilar, um valor Sim. que é da onde se arranca, digamos assim. Então, tem a regra dos 30%, que não está na lei. É mais Uma construção, uma né? construção de praxe, né? Até porque precisa ter um valor fixo para aquela criança, um valor mínimo, né? Digamos assim. Tem um. Para que você saiba de onde saiu os 30%, na verdade, não é 30, tá? O que acontece? Vamos voltar a um tempo não muito atrás, até ali 2010, talvez 2012. O que acontece? Nós tínhamos a ideia naquela época de que o homem era o provedor da família. Então o salário dele era 100%, tá? O salário dele era voltado 100% para a entidade familiar. Quando esse homem se separava, ou, enfim, quando havia o divórcio, essa dissolução, talvez de uma união estável, o que acontecia? Tinha que se decretar um valor de pensão para um filho. E aí, como é que se calculava? Se pegava o valor do salário do homem e se dividia por 3. Por que 3? Para o homem, Para a família, né? Para a para a mulher. mulher, que era, então, a mulher barra manutenção Família, da né? casa, e para a criança. Então, se tu pegasse 100%, o valor era 33, 3, 3, 3, 3, 3. Aquela dízima, né? Uma dízima periódica. E aí, por muitos anos, então, o valor era calculado assim. Então, um valor para a prole, um valor para a mulher e um valor para o homem. É claro que não seria só 33, mas em regra, como a pensão era decretada para a criança, então esse era o cálculo que se fazia, porque a pensão para a mulher era muito mais difícil. Sim. Esse é o cálculo inicial. Só que na justiça era muito difícil calcular 33,333. Nós não tínhamos celulares como hoje tem, essa tecnologia. Então, Dificultava muito o trabalho, né? imagina ter que fazer esse cálculo ou no papel, numa audiência, ou numa calculadora. Era difícil. Pega 620, o valor de uma pensão, e divide ela, tira 33,3. Vai dar um valor bem estranho, né? Dava errado, volta e meia dava errado. Aí dava lá um valor 150 com 33 centavos, 45 centavos. Então a justiça foi lá e criou um entendimento que era 30. Porque tu tirar 30% de alguma coisa é muito fácil. Sim, facilita muito o trabalho, né? Muito mais fácil. Então essa é a ideia da onde surgiu os 30%, que na verdade era 33,3333. Tá? Esse é o início de tudo. Uhum. Segue para nós agora. O que nós vamos falar? Pois é, já temos então a origem, de onde que surgiu esse percentual, esse número mágico, 30%. Mas a pergunta que fica, né, Felipe, será que esses 30% eles cobrem toda a despesa de uma criança? Na prática, né? Para Vamos descobrir botar isso, na prática isso. para descobrir isso, a gente tem que ver na prática, né, os gastos de cada criança e adolescente. Então, primeiro, a gente tem que ver a realidade dessa criança. E outra, de acordo com cada etapa da vida, cada criança e adolescente vai exigir um custo de vida. E como a gente vai perceber, a pensão ela tem uma evolução progressiva. Conforme a criança vai crescendo,
mais aumenta-se as necessidades, as demandas, os gastos e por aí vai. Então, vamos pegar o exemplo de um bebê. Essa pensão ela tem que cobrir o básico, que é a saúde, a alimentação e o vestuário. O bebê não vai utilizar muito mais do que isso. Então, por exemplo, o gasto vai ficar nesses 3 pilares durante um certo tempo. Aí a criança cresce, chega lá nos seus 4, 5 anos, fora esses pilares, essa pensão ela vai ter que abarcar mais outros 2, que é o lazer e a educação. E os gastos adjacentes de cada um. Por exemplo, tu vai colocar numa escola, precisa do uniforme, do material escolar, o transporte e por aí vai. Passa-se um tempo, essa criança evolui para um adolescente e surgem outras demandas, que, fora essas já mencionadas, nós temos a profissionalização e a cultura. A cultura seria, por exemplo, um teatro, leitura, e a profissionalização seria um curso pré-vestibular, por exemplo, um cursinho de robótica, algo que vai inserir esse adolescente no mercado de trabalho. E a gente consegue perceber claramente que só vai aumentando. Só aumenta a pensão. E aí, tendo isso em mente, será que esse valor de 30% é capaz de cobrir tudo? Pois é, 30% do quê, né? Porque se a gente falar 30% de 30 mil, poxa, óbvio que é um valor bom, né? Sim. Aí daria. Mas vamos pegar a média, que é 30% de um salário mínimo, que é 1.212, ou 30% de 3 mil, vai dar R$ 900, por aí, 900? É, Sim. 900. Então, será que R$ 900 cobre esses gastos todos? Os gastos primários, alimentação, saúde, educação, tudo bem, vestuário ali, mas eu já não sei nem se educação vai cobrir. Talvez no momento inicial, né, nas fases iniciais de uma criança, talvez R$ 900 cubra, Para um né? bebê, beleza, Sim, para um cobre bebê cobre. tranquilamente. Mas a partir do momento que a gente está falando do estágio criança, então ali 4, 5 anos, eu já não sei se cobre. Porque assim, se tu deixar a criança no colégio municipal, estadual, beleza, tu não vai ter custos. Mas se tu pensar em colégio particular, tu vai arrancar de R$ 1.500, talvez um colégio particular, não é barato. Então, se tu pensar que a pensão é 900, Já não fecha a conta, já não né? fechou a conta, porque tu não vai pagar, não vai conseguir cobrir, imagina, tu não vai cobrir o colégio, imagina o resto tudo, é o tal do cobertor curto, né? Tu vai tapar em Sim. cima, tapar embaixo, e assim tu vai ficar, vai ocorrer essa situação. E aí não vai cobrir, não tem como cobrir, vai faltar dinheiro para fazer isso. E aí faltou dinheiro, o que acontece? Quem cobre o gasto, Quem né? cobre? Como é que vai ser coberto esse gasto? Porque ele existe, tá? Vamos tirar a ideia do colégio, mas vamos botar que essa criança tem um gasto com medicamentos, com a saúde. A criança, infelizmente, tem uma saúde meio debilitada e ela precisa de tratamentos. O pai vai lá, paga a pensão, paga os seus 300, 400 reais de pensão, tá? Paga lá a pensão dele, beleza. Mas o gasto da criança só de tratamento médico é R$ 1.000 por mês. Uhum. Entre remédios, isso, aquilo dá R$ 1.000 por mês. E aí, como é que faz? Aí que entra o grande mito, né? De que as pessoas pensam que o genitor que não está com a criança está, né, pagando tudo. Só que muitas vezes falta. E quem que cobre essa. Quem que vai suprir essas outras necessidades? É o genitor que está morando com ela, que sempre tem o gasto muito maior do que quem não está convivendo. Porque surgem demandas diárias, surgem outras necessidades que tu não tem como prever. Por exemplo, faltou um caderno, eu preciso de um novo medicamento, faltou algum material escolar, esse outro genitor vai estar lá para suprir. Por isso que a pensão do genitor que não está exercendo a guarda física da criança, a gente diz que ela é complementar. Sim. Eu tenho que falar uma coisa de pensão que vai deixar os homens enlouquecidos. Mas olha só, Yasmin. Inúmeras vezes, nessa carreira, tanto no estágio, depois como advogado, eu escuto o homem dizer que ele paga pensão e sustenta a mulher. É fantástico isso. Gente, desde que tu tem um filho, tu paga a pensão. Todo mundo paga a pensão. Eu tenho 2 filhos, eu pago pensão para os 2. E eu sou casado, eu estou com a minha esposa, nós temos um relacionamento, nós moramos juntos e temos 2 filhos, e eu pago pensão e a minha esposa paga pensão. E todo mundo paga pensão. A diferença, Yasmin, é que nós chamamos de in natura a pensão de quem está com o filho. A outra pensão, ela acaba sendo em pecúnia, em dinheiro. E é por uma ordem, uma determinação judicial.
Mas veja que os dois pagam pensão. Os dois pagam. Ah, porque eu pago pensão e sustento a casa. Aonde, cara? Meu Deus do céu, da onde tu tirou essa ideia? Porque eu pago. Não, é que a diferença é que antes tu pagava Em no conjunto, né? relacionamento. Em conjunto. Então hoje tu saía, tu pagava, aí amanhã tua esposa ia no supermercado e ela pagava, cada um pagava um pouco. E tu não sente o baque, porque um paga aqui, um paga ali, as contas vão indo. Quando se separa, quem fica com a criança continua pagando a pensão. Continua. Do jeito que estava. O problema é o outro que saiu. O que saiu vai pagar a pensão em dinheiro. E aí, como ele paga numa vez só, meu Deus, eu estou pagando a pensão e estou sustentando o mundo. Não, tu não está sustentando o mundo, meu parceiro. E o baque é porque tu tem um valor certo, fixo, e tu tem uma obrigação. Tu sabe que todo mês isso. tu vai ter que fazer isso. Só que tu já fazia isso antes, só que de uma forma que tu não percebia. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Né? Sempre foi feito. Sempre só foi que feito. parece que, não, eu estou pagando pensão, então, meu Deus, eu estou sustentando todo mundo. Não, tu não está sustentando. Ou pior, muitos ainda pensam que a pensão tem um caráter punitivo, né? Ah, sim, porque tu tá sendo punido por pagar pensão. Isso É não é teu dever. nada mais do que o teu dever constitucional de ser pai. É teu dever, é tua obrigação sustentar teu filho até os 18 anos de idade. E é isso, tu botou o filho no mundo, tu já está pagando pensão. Desde que ele nasceu, tu tá custeando a sobrevivência Não ponham dele. isso na cabeça, por favor, porque nós temos que começar a enxergar isso. Yasmin, outra situação. Nós estamos falando dos gastos, né, de quem paga. A pensão alimentícia, ela não cobre todos os gastos. E por que ela não cobre, Yasmin? Porque existem gastos normais e existem gastos extraordinários. O que eu quero dizer com extraordinário? Teu filho frequenta um colégio, tá? Tem uma festinha de aniversário. Tu tem que comprar presente? Tu tem que comprar um presente para a pessoa, ok? Esse é um gasto. Então, teu filho quer ir no cinema, já é um adolescente, quer ir no cinema com os amigos. Esse é um gasto. Sei lá, ele gosta de uma comidinha especial que tu compra para ele. Tu vai num shopping com ele, tu vai comprar alguma coisa especial. Teu filho, sei lá, tua filha está no balé e tu tem que comprar a roupa do balé. Ele está num futebol, rasgou a chuteira, tem que comprar uma chuteira nova. E percebe que são gastos que tu não consegue prever, muito menos computar, né? Não tem como, sabe? Acabou o material escolar, acabou um caderno, acabou a caneta. Ah, mas Felipe, tem a droga da pensão alimentícia que vai cobrir isso. Não, não vai cobrir. Yasmin, R$400. Hoje em dia... Uma escolinha de futebol aí, R$200. Entende? E eu tô falando, nós temos assim, o que é o principal. Alimentação, saúde e vestuário são os três principais. Dependendo do valor da pensão aí, 30% hoje dá em torno de 400 e poucos reais de um salário mínimo. Mas vamos botar uma pensão entre 400 a 500 reais. Yasmin, ela não cobre os gastos mínimos de uma criança. Ela não cobre. E vai faltar, e por isso que, né, esse mito tem que ser derrubado. E alguém vai ter que pagar esses gastos. Não, porque eu não vou botar meu filho no futebol porque não sei o que é. Ou pior, um tratamento médico, como a gente já viu, a criança precisa de um tratamento médico urgente. Sim. Alguém vai ter que pagar aquele tratamento, a criança precisa de uma internação, de uma cirurgia, de alguma coisa. Meu velho, alguém vai pagar isso. E quem vai pagar normalmente? É o genitor que está com a guarda da criança. Por quê? O que o outro vai dizer? Ah, o outro vai dizer, não, porque eu estou pagando pensão, eu estou sustentando. Pensão. O que tu tá fazendo com a pensão que eu te dou? Olha, era para sobrar dinheiro com esses R$400 que eu te dou. Nossa, quem dera, né? No mundo ideal. A visão é praticamente essa. Que é como se a pessoa pagasse a pensão e sobrasse dinheiro. Não, falta dinheiro, falta muito dinheiro. Só na alimentação, Yasmin. Teu filho estuda, tem que pagar o Uber, tem que pagar ou a van, ou o transporte que ele vai para o colégio, ou a própria gasolina de quem leva e busca. Isso não está computado na pensão. Nessa brincadeira vai tranquilamente 200 a 300 reais. No mínimo. Então ele vai comer um lanche no colégio, ou ele almoça no colégio depois para fazer um contraturno. É pago isso. É gasto, gasto e mais gasto. E não cobre. A pensão não vai cobrir. Não tem como ela cobrir esse valor. Mas tem, Yasmin, e essa parte eu quero que tu fale um pouco para nós, mas tem um gasto, para a gente arrematar de vez, mas tem um gasto que não importa quanto seja o valor da pensão, ele nunca vai cobrir. Que gasto é esse? Fala para nós que gasto é esse. É o gasto nosso ativo mais precioso, que é o tempo. E não volta atrás. O que a gente percebe na prática, inclusive de clientes do escritório, é que as mães, depois que ocorre a separação, elas abdicam totalmente da sua vida pessoal e muitas vezes profissional em prol do cuidado dos filhos, né? Então a gente também percebe, em virtude disso, que quem exerce a guarda
tem toda essa preocupação de estar corrigindo, de estar, por exemplo, eu quero colocar o meu filho numa escolinha de dança para ele se desenvolver, tem toda essa preocupação e o tempo. Então, por exemplo, a gente vê que é muito mais tranquilo o homem, depois do divórcio, seguir com a sua vida tranquilamente, porque ele sabe que todo mês, em uma determinada data, ele vai ter um compromisso com o filho. E quando até esse dia chegar, ele pode levar para casa dele quem ele quiser, sair, viajar, viver uma vida de solteiro, uma Porque vida a mais gente está livre. falando numa visitação quinzenal, Sim, que normalmente é o que que acontece, é né? comum. Visita a cada 15 dias, então no mês ele tem 2 visitas. A pessoa que visita, ela consegue seguir a sua vida, como tu falou. Ela vai ter a sua vida. Ela quiser namorar, ela leva uma pessoa para casa dela a hora que ela quiser. Ela segue como se ela fosse solteira. Sim. Sendo que a cada dois finais de semana por mês, ela é obrigada a conviver com o filho. Ponto. Já quem tem a guarda, não. Tu convive diariamente. Então, se essa mãe quer namorar, por exemplo, essa mãe tem um filho pequeno de 5, 6 anos, ela quer namorar, quando é que ela vai ter um Vale Night? Ela só vai ter Vale Night quando for a vez do pai levar a criança para fazer a Se o visitação. pai buscar. Se buscar, Porque se o né? pai não buscar, acabou o Vale Ela vai ter Night. que fazer toda uma manobra para deixar em outro Trabalho, lugar, Yasmin. né? Vamos dizer o seguinte, essa mãe botou a criança numa creche, a criança tem 2, 3 anos de idade, a mãe botou numa creche, ou num colégio normal. Só que o colégio termina, o colégio termina à tarde, às 5h30 da tarde, tá? 5h30, 6 horas. Uhum. Só que essa mãe larga às 6h30 do trabalho. E aí, Então tu vê que ela vai ter que fazer toda uma manobra Olha, estratégica de aí ela tem que pedir organização. para alguém buscar a criança, ou ela tem que negociar para ela sair antes do trabalho dela, ou o outro não. O outro vai entrar e sair quando quiser. A criança tá doente, quem vai levar para o hospital? Quem tá com a guarda é a mãe. Tem que fazer o tema. Quem vai ajudar a fazer o tema? Tem que ensinar, tem que educar. Vem corrigir. Quem Tem que faz o fazer trabalho todo. sujo, digamos assim, é quem tá Aí tu me diz né? o seguinte, com a criança. quem tá com a criança vai fazer isso tudo, tá? Então esse tempo é que o outro não enxerga. Agora eu te faço pensa o seguinte, se tu pegasse uma babá e cobrasse as horas que ela fica cuidando da criança, literalmente, tal, quanto é que daria isso por mês? Nossa, muito mais que o valor de uma pensão, né? Muito mais. Muito mais. Essa é a grande diferença, que não tem pensão no mundo que cubra o tempo. Mas tu é pai e mãe, tu deveria ser responsável por isso. É óbvio que tu tem que ser. Mas é por isso que surge a guarda compartilhada. Por que surge a guarda compartilhada? Para que os pais compartilhem as responsabilidades e principalmente o tempo. Então é assim, tu fica 4 dias numa semana, eu fico 3. Na outra, tu fica 3 e eu fico 4. E reveza os dias. Aí beleza, seria a melhor ideia da guarda compartilhada. Porque assim, os dois teriam convívio, os dois teriam gastos, os dois ensinariam, os dois teriam preocupação. Responsabilidades iguais, praticamente, Iguais. né? Mas o que as pessoas fazem? Guarda compartilhada para quê? Pra não pagar Pra pensão, não né? pagar pensão. Eu vou botar a guarda compartilhada e não vou pagar pensão. É óbvio que tu Tu vai pagar pensão. tu vai pagar, porque criança tem gasto, E Yasmin, adolescente vou tem dizer gasto. de novo, mesmo que seja guarda compartilhada e não seja estipulado o pagamento de pensão, ele vai pagar e ela vai pagar. No seu tempo de convívio, Porque né? cada um no seu tempo de convívio vai pagar. Só não tá enxergando que tu não vai pagar em dinheiro. Não tá pagando pra outra pessoa Mas tu vai depositando. pagar igual, cara. Vai. Então enxerguem isso. Eu sei que eu tenho que fazer um parênteses aqui. Eu sei que tem muitos pais maravilhosos que ajudam os filhos. Eu sei que tem muitos pais que ajudam além do que Sim. precisa financeiramente. Nós sabemos. A nossa conversa não é desses pais. Entende? Porque esse pai está fazendo a sua obrigação e parabéns. Nós estamos falando dos outros pais, que é o que a gente convive, infelizmente, Na sua grande maioria, no né? judiciário o tempo inteiro. Que é o pai que acha que paga pensão e, meu Deus do céu, ele sustenta a mulher e os bailinhos da mulher de noite, né? Quem dera, né? Gente, 2022, por favor. Acabou isso. Então essa é a ideia, Yasmin, é isso que eu tô dizendo. Eu tô conversando com esse pessoal, não com o pai responsável. Agora, se tu acha que eu tô errado, faz um negócio. Pega o teu filho e fica 2 dias inteiro com ele. Inteiro. Depois, um final de semana, tá? Que não seja o teu ou durante a semana, enfim. Fica 2 dias inteiros. Depois vem me dizer se nós não estamos certos no raciocínio do tempo. Quando tu quiser dormir, não poder, quando tiver que fazer tema. Se olhar uma TV não pode, porque tem criança tem que olhar o desenho. Então, assim, né? É complicado. Quero saber de vocês, mulherada. Eu quero saber de vocês. Conta pra nós aqui.
Conta pra gente, compartilha o que você já passou nessa O situação. que já foi dito para você sobre você ser sustentada da Ah, as pensão? frases típicas, né? O que tu já deixou de fazer? Que emprego que tu já perdeu? Muito importante. Como é que é a sua vida em decorrência de ser uma mãe barra pai ao mesmo tempo? Conta para nós isso, porque eu tenho certeza que vocês vão contar coisas que nós não falamos aqui e Não talvez a fazia gente nem nem ideia. imagine. Em que pese ter passado por muitos casos judiciais, eu tenho certeza que vocês vão trazer informações que nós ainda não vimos. O esforço é É. interessante. Então, por favor, comentem, compartilhem isso com a gente. Se quiserem compartilhar esse vídeo também. Acho que é isso sobre pensão, né? Sim, conseguimos falar bastante e espero que a gente tenha desmistificado muitos conceitos que, infelizmente, estão Espero que tenha enraizados aí. acontecido. Ilustres, um grande abraço. Semana que vem, o próximo vídeo, o quinto já? Quinto O vídeo. quinto podcast que vai ser sobre herança digital. Vocês vão ver que vai ser muito legal. Pessoal, um grande abraço. Grande abraço.